Aí, galera, tudo bem? Como vai, turma? Aqui nós estamos falando do Portugal Connection, nosso canal do YouTube, diretamente dos estúdios Connection. Hoje nós estamos recebendo aqui um grande chefe, super chefe, o chefe Nelson Soares, o proprietário do Sult's Cascais, né? Eu tive, antes até do Nelson se apresentar, né, foi muito legal. Eu fui lá no Sult's, sem saber que o Nelson estava lá, sem conhecer o grupo nem nada, e me senti, cara, como se eu estivesse em casa. Foi assim, uma coisa assim... Te falar, eu não vou mentir não, acho que eu nunca tive num restaurante como o teu, tá, cara? Sério mesmo, me senti muito bem, achei muito legal e pretendo ser habituê lá, sabe? Tá sempre lá, foi muito bacana, eu e minha esposa, nós adoramos. Então, Marcos aqui ao meu lado, o Marcos vai me dar o seu alô aí pro Nelson hoje. Bom, boa tarde, bom dia, boa noite, no seu horário que você está assistindo esse programa, mas é um prazer estar aqui novamente com o Jorge e conhecer o empreendedorismo aí do Nelson, né? Com o Sult's lá no Brasil e agora aqui também em Cascais. E olha, eu depois dessa propaganda do Jorge, pode botar o meu nome lá Já era para ter na ido, agenda, né? Pois é. Agradeço o convite, Jorge, Marcos. Okay. Primeiramente, queria deixar marcado que o Jorge sentou na varanda, né, na esplanada. Foi. Imagina se sentasse dentro, a experiência ia ser melhor ainda, né? Cara, não tinha espaço, bicho. Eu até tentei, cara, mas tava lotado, né? Aquilo lá vive lotado. Eu tenho que marcar o quê? Com uma semana de antecedência, alguma coisa. Mas não, sentei na varanda, na esplanada, né? Sim. Um local muito gostoso, com aquecimento, assim, um fogão atrás, assim, tá? Foi muito bacana. E super chefe por sua conta, né? Eu sou apenas o chefe do meu restaurante, na verdade, dos meus restaurantes, são 2 hoje. Super chefe, sim. No Rio de Janeiro e Cascais. E eu mal mando em casa, o que dirá superchefe. Tá certo. Mas a gente começa o programa se apresentando, conhecendo quem é o Nelson. Fala aí um pouquinho quem é o Nelson. Nelson Soares. Sou um homem de 53 anos, recém-completados, 2 filhas lindas, carioca, família de origem paraense de uma parte e cearense da outra parte, mas carioca da gema. Cresci em Vila Isabel, depois Tijuca, depois Botafogo, Jardim Botânico e estou em Cascais agora. Olha, que maravilha. E apaixonado por gastronomia desde muito jovem e eu realmente imaginava que algum dia a vida fosse me levar para esse lado. E realmente aconteceu. Depois dos meus 40 e tantos anos, praticamente mudei minha vida, mudei minha carreira, mudei... Cara, isso é interessante. Quer dizer, eu já tinha ouvido falar de você, né? Várias vezes já, que você é um cara hoje popular, tá? Você não sabe, mas é. Então, eu não sabia que você tinha sido com essa idade, com essa já maduro, né? Que você tinha feito essa mudança. Porque eu ouvi você assim como um cara... sei lá, de tecnologia, né? Você começar assim com biotecnologia, qual é a tua profissão? Desseca carneiro? Como é que é esse negócio de biotecnologia que você fazia? Me formei em administração, mas na verdade eu comecei estudando engenharia, depois fui para a antiga informática na PUC, que agora é TI. Era análise de sistemas que tinha análise de sistemas, mas não era ainda... Análise de sistemas. Eu não concluí, eu sempre quis empreender, eu fiz vários negócios antes de montar a minha empresa em 1997. Em 97 eu montei uma empresa que fabricava uma matéria-prima utilizada na microbiologia clínica, exames clínicos, humanos mesmo, né? Uma matéria-prima utilizada para cultura, meio de cultura bacteriológica, que, enfim... especificamente... botei em placas de pedra, placas de pedra. Eu fabricava, não diria fabricava, mas eu manipulava o sangue do carneiro, sangue de carneiro, separava as hemácias, o tal do sangue desfibrinado, sem a fibrina. Esse produto é utilizado até hoje por indústrias de análises clínicas e laboratórios para produzirem meios de cultura com placas de pedra, como você falou, especificamente para a cultura de meningite, infecções hospitalares e ginecológicas, o famoso exame preventivo feminino ginecológico
é feito com esse meio de cultura. Algumas patologias, né? Algumas patologias, é um meio de cultura bem difundido e pouca gente sabe que vem do sangue do carneiro, mas o meio de cultura ele é um simulacro de um organismo humano, né? Você pega a amostra humana, semeia nele e ele utiliza sangue. O ideal talvez fosse sangue humano, mas nós tomamos vacinas, criamos anticorpos. Existe uma dificuldade para você armazenar sangue humano, até mesmo para transfusão de sangue. Né? Toda hora a gente vê campanhas, né? Imagina para fazer exame. Então, na época do Pasteur, foi definido que o melhor sangue para esse tipo de exame era o sangue do carneiro, né? Ainda bem que não era sangue de leão, de jacaré, senão... criar leãozinho, né? E isso foi de 97 até quando, Nelson? Olha, Ou ainda eu me continua? afastei da empresa oficialmente há 3 anos, né? Tá, eu cheguei a conciliar o negócio com o restaurante durante uns 2 anos, mas chegou um momento que eu vi que o restaurante tomou uma proporção também que eu não esperava, e eu vi que não tinha mais como eu tocar os 2 negócios. E aí meu irmão acabou assumindo os negócios e tá lá em Caxias do Macacu. E te liberou para restauração. Eu me liberei, né? Que ele é mais jovem, então obedece quem tem juízo. Mas na verdade não, na verdade eu achei importante também, dar essa autonomia, né, para minha sócia e para meu irmão, que acabaram assumindo o negócio e estão lá tocando. O meu negócio realmente era gastronomia. Eu reflito sempre sobre isso, eu nasci para isso. Eu nasci para ter restaurante, né? Então, na verdade, foi adiando esse viés aí gastronômico por muito tempo, né? Eu amava o meu negócio, é um negócio que eu praticamente idealizei. Eu vi meu tio fazendo isso no interior de São Paulo e eu vislumbrei a possibilidade, né, de abrir isso no Rio de Janeiro. E eu imaginava que pegaria o mercado interno do Rio de Janeiro à época. E quando eu vi, a gente chegou a ter a maior produção do Brasil desse produto, com 6 funcionários somente. E culminou com uma parceria com uma grande empresa que existe até hoje em Piracicaba, Campinas, que é uma empresa baseada, um startup de Oxford, que desenvolveu um mosquito transgênico e se alimentava de sangue, imagina. E hoje em dia, com essa questão da dengue, esses caras voltaram à moda, assim. E o projeto deles está incrível. Nelson, a gente, você vê, nós estamos numa temporada, né, que fala sobre o empreendedor, né? Sim. Então, nós vamos puxar muito, assim, o Nelson empreendedor, né? Mas você se considera assim, um cara visionário, sabe, que tem boas ideias, você procura onde que tem um bom local para você poder fazer alguma coisa, estuda antes. Como é que você pensa antes de fazer uma empreitada dessa, por exemplo, que você fez? Com certeza. Eu acho que o empreendedor, ele vai ter sempre esse viés visionário, né? Ele tem que exercitar isso. Porque, a rigor, grande parte das vezes está criando um negócio do zero. Eu acho que a oportunidade, ela vem da visão, né? Quando eu abri o restaurante, quando eu abri essa empresa em 97, só tinham 2 fornecedores no Rio de Janeiro. Eu fiz um estudo de mercado, não tinha internet Google. Eu peguei a antiga páginas amarelas e saí telefonando para alguns laboratórios e visitei a outros. E detectei que era um mercado que estava necessitado, estava insatisfeito com os fornecedores e apostei num produto de excelência e eu tive até uma estratégia um tanto kamikaze. E aí eu acho que vem a questão também além da visão, tem a questão do risco, né? Todo riscos calculados, né? Então, de onde eu tirei isso eu não sei, mas eu tinha os laboratórios maiores do Rio de Janeiro, eu peguei um pool assim, de 10 laboratórios e eu falei, olha, eu forneço para você, forneço um mês para você de graça. E se no final do mês você quiser voltar para outro fornecedor, não tem problema, não tem compromisso algum. Você vai eu entendia que a única forma do laboratório enxergar e cogitar a troca, né? Você fez um investimento de marketing dessa forma, atendendo exatamente. ao Essa cliente. foi uma estratégia de marketing. Não tinha estratégia de marketing. Anos depois eu comecei a participar de congressos e anunciar em revistas, mas isso aí sempre foi um tanto inócuo. Acho que nessa área específica, o mercado pequeno de nicho, você pesquisa e vai descobrindo as coisas aos poucos, mas
Isso eu fazia com os laboratórios médios e pequenos. Com os dois maiores, que você deve lembrar, que é do Rio de Janeiro, lembra o Lâmina e o Broenstein, né? Sim. Depois todos viraram Sérgio Franco ou Fleury, mas NKB, mas o Lâmina e o Broenstein eu ofereci 2 meses de fornecimento gratuito. E eu me recordo até hoje, que até hoje é um grande amigo, o Dr. Jorge Sampaio, hoje está no Fleury. Ele era microbiologista do Lâmina. Ele, na segunda semana, ele chegou para o comprador e falou: o que é que está fazendo esse produto? 2 meses. Não, 2 meses não, quero pagar isso. Quero pagar porque é muito bom. Olha só. Então, assim, Foi ele que pediu para você parar de fornecer de graça, então... Exatamente. Um bom cliente. Porque esse produto, você imagina, ele tem que ser estéril, né? Porque se você vai semear uma amostra humana... Sim. Você precisa semear num ambiente estéril. Se a placa de Petri, o H-sangue, que é o nome, já está contaminado, e aquele laboratório à época devia usar e produzir 1000 placas por semana. Então imagina, se você compra uma hemácia, um sangue contaminado, é 1000 placas que você perde, é um trabalho de uma semana inteira que você perde. Então eu acho que naquela época ele devia estar desesperado porque devia estar contaminando muito. Apareceu um produto que na segunda semana, além de não contaminar, tinha toda uma questão da qualidade, né? Sim. Eu realmente... um dos motivos que me fez entrar é que o meu tio trabalhava com uma tecnologia diferente das outras à época, e eu percebi isso. E depois eu vi que essa tecnologia que ele desenvolveu era mesmo utilizada aqui fora, na Europa e nos Estados Unidos. Então, meu tio foi um visionário também. Então, depois eu importei essa tecnologia e aperfeiçoei isso. Mas a época, em 96 para 97, era uma coisa inovadora e aparecia muito no produto final a qualidade, né? Então, o Dr. Jorge, que hoje é um grande amigo, nos falamos há pouco tempo, ele ficou impressionado com a qualidade e falou: não, eu quero pagar por isso. Bacana, que ainda por cima o preço era menor do que o fornecedor. Então, eu realmente entrei nessa técnica kamikaze que, se eu não me engano, acho que teve um laboratório só que não comprou. Único. Mas depois de 2 ou 3 anos passou a comprar e ficou meu amigo também. É porque ele era amigo do outro fornecedor, ele não queria. Tá. Mas tinha uma ração sentimental. O que eu quero dizer é que o risco ele é inerente sempre ao empreendedorismo. Quando eu abri o restaurante, o primeiro SUT no Rio de Janeiro, numa rua onde só tinha oficinas mecânicas. Um pouquinho antes disso, você estava nessa empreitada de biotecnologia. Sim. Né? E você, pelo que eu entendi, sempre foi apaixonado por gastronomia. Desde pequeno, sim, você brincava de cozinhar, né? Ou cozinhava, né? Cozinhava mesmo, né? Desde pequeno. E aí, durante esse teu período de biotecnologia, você exercia alguma coisa na cozinha ou você deu aquela parada congelada e de repente, pum, despertou e começou a cair na cozinha? Não, eu acho que Como é que foi essa transição, entendeu? Eu comecei a cozinhar desde cedo. Eu pesquisava, comprava livros enfim, via programas, né? Aqueles primórdios da TV a cabo, tinha aqueles programas. Era uma coisa nova no Brasil. Mas eu sempre me interessei e eu sempre viajei também com esse viés, visitando mercados e, na medida do possível, na época, jovem, indo em restaurantes para conhecer as culturas locais, viajar muito pelo Brasil. Depois passei a viajar também para fora do Brasil, mas essa paixão sempre me acompanhou e a cozinha ela é muito erro e acerto, né? Você vai errando, uma hora você acaba acertando. Então, eu tive bastante tempo. No teu DNA tinha isso e nunca te largou, né? Você mesmo nunca na biotecnologia, sempre com o negócio, você estava ali com... Sim. E a minha empresa durou 25 anos, né? A empresa aqui, essa empresa de biotecnologia, eu me afastei depois de 25 anos. Mas eu comecei com 40 cabeças de ovinos, né? De carneiros. Em 2015 eu cheguei a ter 1.700 cabeças de ovino. Então, a gente tinha um crescimento de rebanho ano a ano. Isso fazia também com que a gente tivesse, às vezes, um excedente de animais ou animais que não se adequavam à produção. E esses animais a gente negociava abatia, e, às vezes, fazia churrasco, né? Cozinhava. Então, eu tive a oportunidade de preparar cordeiro ou borrego, né? Como diz aqui em Portugal, de todas as formas possíveis, imagináveis, né? Então, isso também me deu eu nunca parei de cozinhar. Ô Nelson, fiquei curioso, Nelson. Virou a especialidade do restaurante? Não, você sabe que nunca virou, né?
Nunca Não. virou. A gente prepara eventualmente no Rio de Janeiro algumas vezes. Eu acho que aqui eu comi um borrego. Eu acho que você comeu algum especial da semana. Não, você comeu porco preto, que é um ragu de é porco maravilhoso. preto. É um ragu, né? Aham. Você comeu um ragu que lembra ragu clássico, ragu italiano com a pasta fresca, com pappardelle. Foi o que você comeu. Mas a gente usa cordeiro eventualmente, eu uso bastante. Usei muito no Rio de Janeiro, em eventos e no restaurante mesmo. Mas não, o curioso, a minha criação, ela não chegou a casar com o fornecimento por restaurante, embora tenha acontecido simultaneamente ali um período, mas não. Entendi. Eu soube separar bem isso, né? Mas eu acho que essa questão de cozinhar e da paixão da gastronomia acabou me levando para um meio, para um círculo de relacionamentos de chefes de cozinha no Rio de Janeiro. Legal. Chefes brasileiros, franceses e italianos. E a gente começou a cozinhar juntos, às vezes na casa de um, na casa de outro. Até que um chefe francês, bretão, que inclusive está de volta no Rio de Janeiro agora, Olivier Cozin, você deve lembrar dele. Sim, sim. Fez história no Rio de Janeiro. Ele fazia um evento no consulado francês, que era o Rio Getem, com chefes franceses e brasileiros. E tem alguma coisa a ver com feijão? Não, na Casa Feijão não chegou a ter, não. Aí depois ele fez um evento no Pio Mauá, que ficou bem maior do que esse da França Brasil, e ele me convidou, praticamente impôs com que eu cozinhasse. Olha só. E ali eu tive a oportunidade de lidar com grandes volumes, grande público, né? Eu me lembro que o primeiro dia, eu acho que eu preparei 16 ou 18 pernis de cordeiro para fazer um arroz de cordeiro. E, enfim, no restaurante de um amigo meu, porque eu não tinha nem onde fazer isso, peguei emprestado lá, ele me ajudou. E eu sei que o evento era sábado e domingo. No sábado começou às 11 horas, quando deu umas 4h30 acabou tudo que eu tinha preparado. E tinha até 10 horas da noite, não tinha mais o que fazer. Aí ele me chamou de faixa branca. E aí no dia seguinte também tinha que fazer, não dá para fazer cordeiro mais, né? Porque cordeiro precisa de tempo. Aí eu me meti no hortifruti da vida. Mas você resolveu então se arriscar na restauração, né? Na restauração. Em Botafogo. E eu tinha tido não havia nada, nem prenúncio ainda de... Tinha... Eu não sou tonto também, né? Era uma região de Botafogo que à época não era... A região pujante de Botafogo era aquela mais próxima ali do Maitá, Visconde de Caravelas, né? Isso, onde tem tradicionalmente Conde de Irajá, tem 2 restaurantes Estrela Michelin, já existiam na época. E aquela região da Rua da Passagem, que é mais próxima a Copacabana, sempre teve uma coisa ou outra, mas não era uma região tradicionalmente de restaurante. E aí até que, curiosamente, 2 estrangeiros começaram a mudar um pouco a face dessa região. Era o Sei, que é um nova-iorquino, que abriu uma pizzaria, Terra e Farinha, que ficou conhecida, e outro era um inglês que abriu um bar de vinhos, chamado Cru. E um amigo que se tornou meu sócio abriu um bar chamado Collab. Então era o que tinha naquela região. Mas curiosamente eu me lembro que eu peguei um voo na época de Washington para Atlanta, eu estava nos Estados Unidos, e aí a revista da American Airlines estava lá, o Rio de Janeiro que você não conhece. Estava lá artes, música, esportes, gastronomia. E gastronomia estava dizendo dessa rua. Dessa rua. Olha só. Onde eu já tinha começado a minha obra, no caso, né? Então eu falei, eu acho que eu estou bem posicionado. As pessoas falaram que eu era maluco, né, de abrir ali, mas eu acho que o caminho é esse. Qual foi a linha gastronômica que o restaurante adotou? Sempre foi italiano. Eu sou apaixonado por culinária italiana. Você mistura o italiano com Pará e com Ceará? Isso aí aconteceu porque quando eu comecei o projeto do restaurante em 2019, eu não era o chefe. Tinha outro chefe de cozinha, o Thiago. Com a pandemia, toda aquela coisa que mudou nessa vida, né? Ele acabou saindo do projeto e eu assumi a cozinha em julho de 2020. E quando eu assumi a cozinha, muito do menu, o Thiago foi generoso e pensamos o menu juntos, porque eu já tinha experiência de cozinha. O menu que nós tínhamos proposto no início de 2020, a gente abriu em dezembro de 2019.
Eu mantive grande parte, mas eu entendia que eu precisava trazer um pouco do que eu era para o menu. E realmente eu utilizei essa influência familiar desde criança para mim da culinária amazônica, juntamente com as minhas N viagens para o Nordeste, a origem da minha mãe, da culinária nordestina, de modo geral, e a minha vivência por conta do trabalho, interior de São Paulo, interior de Minas. Então, meu menu foi usando muito queijo da canastra, enfim, farinha de milho de São José do Rio Preto. Isso fez diferença? Castanha, Você parabéns. trazer assim teu coração, aquilo que você gosta, que é assim Sim, colocar no menu? Isso transmitiu autenticidade e originalidade, né? Porque não era uma coisa oportunista de você usar na moda, usar para os Eu tô querendo chegar no ponto, tipo assim, né? Se você acha que isso no empreendedor é importante, ele trazer o eu, mostrar realmente aquilo e aquilo ser um diferencial eu creio mesmo, que né? especificamente na gastronomia é muito particular, né? Eu acho que sim, claro, sim. Se o teu projeto permite que isso seja exercido, é super válido, lógico, né? Tem que ver onde se enquadra ali, né? Não pode também ser uma coisa muito viajante, né? Louca. Eu vou dar um exemplo. Eu propus uma receita que até hoje no menu, que é um pirarucu fresco, grelhado, com risotos tucupi e jambu. Uau. Tucupi é um caldo fermentado, Adoro. muito famoso, Nossa. muito conhecido na Amazônia inteira, adoro no Pará, na também. Amazônia. Só que ele tem um sabor muito potente, uma Forte. coisa muito particular. E tem explosão aquela coisa na de boca, quem né? te ama e o odeio, né? É Então, o jambu que deixa o jambu deixa a boca, é uma folha, parece um espinafre. adormecida, né? A minha proposta ali, eu entendia que eu não poderia fazer um prato paraense, eu tinha que fazer um prato italiano, na essência, com os elementos regionais, familiares a mim, familiares ao chefe, né? Nas resenhas todas que a gente saiu internacionais, esse prato é um prato que é mencionado como no 50 Best, Michelin, no Louis Vuitton, aparece ali essa receita, que para eles é muito curioso, para o estrangeiro. Mas o próprio brasileiro desconhece. Então, eu queria fazer um prato que quem gosta de tucupi e jambu reconhecesse. Você come, Sim. nossa, aqui tem, eu entendo que aqui tem, percebo. Sim. Mas que também não agredisse o paladar de quem nunca provou aquilo, né? Então, esse é o desafio da cozinha, né? Você equilibrar, é o tal do equilíbrio. Isso passa por isso também, para você não... Nelson, esse prato tem aqui em Portugal? Não. Ah. Mas aqui tem um exemplo similar, que, na essência é parecido, porque aqui eu faço um arancine, que é um bolinho de risoto clássico italiano, de alheira, que é um produto que nem todos gostam, né? É um embutido, Isso. Embutido. é um enchido, né? Clássico português, que vem... A origem dele vem da necessidade, na busca dos judeus que não comem carne de porco, terem uma alternativa para o embutido, e a base da alheira, em 90% das alheiras, a base é caça, né? Aves de caça. Que, enfim, hoje já mistura com aves de granja, mas é um produto muito potente, que nem todos os portugueses gostam, mas eu amo. E eu queria trazer exatamente essa familiaridade para quem gosta, comendo o arancine, e quem não gosta também provasse e acabasse gostando. Isso acontece direto, né? Eu não gosto de alheira, mas gostei do arancine. Sim. Isso aconteceu no Rio Sim. também. Não amo tucupi, jambu, mas eu adorei o risoto, entendeu? Então essa busca, essa questão que você falou, a tua pergunta é pertinente, mas você tem que entender até onde isso aí vai te levar, né? E respondendo a sua pergunta melhor... Aqui em Portugal, a ideia nunca foi abrir um restaurante brasileiro. Muito embora estejamos há 5 anos no Rio de Janeiro e é um restaurante bem consolidado e conhecido no Brasil, a ideia não era trazer... Replicar essa questão da influência brasileira no menu. Aqui é o mesmo princípio, mas utilizando ingredientes e receitas portuguesas, né? Então, Que legal. Do norte, do sul. Ou seja, precisou fazer toda uma nova leitura Sim. e uma recriação. Sim. Por isso foi importante eu ter vindo para cá nos últimos 3 anos com essa frequência. Foi importante eu ter vindo antes do início da obra, porque esse período de obra serviu... A obra começou em junho do ano passado, então eu cheguei em abril para maio.
Então, esse período todo, esses meses todos até a abertura do restaurante em março, esse quase um ano serviu também para eu entender melhor as questões regionais, as diferenças marcantes das receitas. Viajei muito em Portugal, né? Adaptar as coisas, adaptar com consciência. Mas, Nelson, né? voltando um pouquinho, né? Você passou pela época de pandemia, eu acho que a pandemia deve ter sido um doutorado. Sim. Né? Deve ter sido assim Foi. Eu imagino, cara, o cara que está tipo assim na sua cozinha, normal, tudo funcionando direitinho, de repente, o pessoal não está vindo mais aqui. Aí você tem que mexer em tudo, né? Sim. E aí isso eu estou imaginando assim, o que você passou assim de reestruturação, de aprendizado tal, para poder... E o que isso deve ter influenciado para depois você ter tido o teu boom, né? Sim. E as críticas todas a favor eu do acho restaurante. que tudo. no meu caso foi potencializado porque eu tinha acabado de abrir o restaurante, né? Eu abri em dezembro de 2020, a pandemia estourou em março. Dezembro de 2019 e a pandemia estourou em março de 2020, né? Então, assim, para mim foi realmente um aprendizado, né? Mas você botou a mão na cabeça, cara? Não, engraçado não, eu acho que não. Eu acho que isso é uma coisa também que o empreendedor tem que ter em mente. Assim. Sim. Eu acho que isso difere muito, muitas pessoas, diferencia. Tem hora que alguém tem que manter a cabeça fria, porque se você se desesperar, a solução vai ficar mais distante ainda, né? Eu não me desesperei, eu falei, eu me dei 2 semanas para me estruturar, o que eu vou fazer? Eu pensei rápido e eu tive que demitir meus funcionários, eu tinha algo em torno de 20 funcionários, eu tive que mandar todo mundo embora por 2 motivos. Primeiro, porque eu não sabia, alguma coisa me dizia que aquele negócio ia durar mais do que estava sendo previsto. Cedo. A segunda questão é que eu tinha tido um mês de janeiro e fevereiro excelente, porque a gente teve uma crítica da Luciana Freud, que talvez é a maior crítica do Rio de Janeiro e uma das maiores do Brasil, é minha amiga. Ela esteve lá e deu 4 garfos de 5. Então a gente teve uma visibilidade, um movimento. O restaurante abria 7 da noite com fila já na porta. Você abria, o restaurante praticamente lotado. Servia só jantar? Então servia só jantar na época, né? Na época só jantar. Então isso aí fez com que eu tivesse caixa e eu tivesse caixa para pagar os funcionários, né? Sair limpo assim, pagar as indenizações, ainda que fossem recentes, mas eram relevantes, né? Se você globalmente, né, um valor global era. E aí eu tinha como pagá-los, orientando, olha, segura isso aí, pega o que tem no governo, porque eu acho que esse negócio vai demorar mais do que estão falando. Foi um feeling, não tem explicação. Ficamos eu e mais 3 trabalhando no restaurante. E aí foi a segunda questão, fazer delivery, não fazer delivery. Isso. Nunca tinha me planejado para isso. Foi aí que eu me dei 2 semanas para me estruturar. 2 e semanas? Aí, parti para pesquisa de embalagem, teste de algumas receitas. E eu tinha tido uma felicidade no início, desde dezembro de 2019, eu fazia as reservas do restaurante. Então já tinha um cadastro aí de, sei lá, 700 clientes, 800, né? No dava para iniciar. WhatsApp. Dava para você ali fazer Iniciar o delivery, o delivery. E funcionou. A gente meio que criou uma comunidade assim, em cima do delivery, do restaurante. E alguns pratos até o pessoal surpreendia. Como é que pode uma milanesa chegar crocante, né? Porque é a pior coisa que tem. Mas a gente fez teste e a gente percebeu o que podia ser feito, embalagem. A gente continuou na ideia de fazer algo diferenciado. A embalagem era mais cara? Era, mas a gente absorvia o valor disso aí. E a gente conseguiu criar uma comunidade em volta do restaurante, que com a reabertura do restaurante em setembro de 2020, parcial, né? Já tinha aqueles clientes vindo, frequentando o restaurante, timidamente, mas já era alguma mesa coisa afastada, nascendo. Né? Mesa afastada. E aí eu pude também brincar com essa questão do laboratório dos pratos, dos especiais, das novas receitas. O delivery foi importante porque a gente fez muitas receitas, tinha que fazer algo para diferenciar, para chamar a atenção. A gente deve ter preparado aí nesses meses umas 40 diferentes receitas. Para um restaurante que o menu é enxuto, até hoje deve ter, o sushi tem o quê? 10 pratos principais no menu, 8 entradas, 3 sobremesas, né? Então a gente fez umas 40 receitas nesse período de pandemia. Isso foi importante.
E eu acho que também a retomada, você perguntou o que sobrou disso. Eu acho que realmente foi um aprendizado, principalmente na questão da reestruturação, da remontagem. Já percebeu que tinha dado de errado, né? E corrigir desde o início. Né? A própria seleção de pessoal já tem um pouco mais de rigor, porque a gente abriu já meio atropelado, a obra demorou muito, a gente queria abrir logo e a gente pecou aqui e ali por causa disso. Então foi importante esse período todo de retomada, porque te obriga a voltar devagar, né? Devagar, aos pouquinhos. Mas quando você retomou, foi uma subida bem rápida, né? E você deu uma... eu acho que, sim, em 6 meses o restaurante deu um salto, né? Olha. Na frequência e... Nas críticas, né? Nas críticas também. A gente... Eu nunca tive assessoria de imprensa no Brasil, nunca tive public relations, né? Nunca tive PR. Então foi um reconhecimento Do genuíno, outro lado, eu vamos falar conhecia assim. muita gente, né? Eu dou bom dia para cachorro, boa tarde para poste. Então, o Rio de Janeiro realmente é uma... Eu conhecia muita gente da gastronomia, e do vinho, né? Do vinho e da gastronomia. Eu tinha uma network nessa área que ajudou, sim. O vinho sempre foi uma coisa muito presente na minha vida. E no restaurante, a carta de vinhos do restaurante sempre foi uma carta considerada uma das melhores do Rio, sem ter vinho caríssimo, mas por ser criativa, por ter vinhos de várias partes do mundo, inclusive vinhos brasileiros. Então, o vinho sempre... E eu costumo dizer, eu falei, estava até no Porto essa semana, e que eu acho que o vinho me trouxe até aqui também. Eu ia fazer essa pergunta. Teria sido o vinho que te... Não diretamente, de fato, quem me trouxe até aqui a Portugal foram meus sócios, né? Que é um grupo grande que está crescendo na área da restauração, mas... Pois é, uma coisa que eu ia te perguntar, né? Você deu aquela explosão, você estava com o restaurante bem... Estava com a crítica legal, o restaurante não devia estar no boom, vai. E aí, o bichinho do empreendedor foi deu uma cutucada, né? E você teve um grupo, então, que conheceu... O bichinho queria me levar para São Paulo, né? Eu estava realmente voltado para abrir um SUT em São Paulo, que é uma cidade que para gastronomia, para mim, é a melhor do Brasil, é uma das melhores do mundo. Sim. Eu tenho muitos amigos em São Paulo, para ser bem honesto, na gastronomia... Eu acho que eu tenho mais amigos em São Paulo que no Rio. Lógico, eu conheço muita gente. E o pessoal queria te levar, os amigos queriam te levar para São Paulo. Tinha essa questão dos meus amigos chefes de cozinha e dono de restaurante insistindo que eu tinha que abrir lá, porque não tinha nada parecido. Imagina, em São Paulo eu ficava surpreso. Como assim não tem tanto italiano maravilhoso em São Paulo? Mas acho que é o conjunto da obra, né? Talvez. Sim. É o que você falou do ambiente. Do ambiente. Mas assim, na verdade, para cá foi um pouco diferente. Eu acho que para cá foi realmente uma oportunidade. Eles tinham interesse de abrir aqui o restaurante para daqui isso derivar em outros projetos, que realmente é o que está acontecendo. A gente já vai o segundo projeto em Cascais, que a gente já vai iniciar esse ano ainda. Mas casou com a minha vontade de morar na Europa também. Eu tinha vontade de morar na Europa. Eu tinha tido pequenas experiências com meu pai, na França, na Bélgica, quando jovem, e depois viajando muito para cá. Eu tinha realmente esse desejo. Não tem como negar que a gente ama a nossa cidade, o Rio de Janeiro, mas é uma cidade que passa por problemas, passa por dificuldades. Eu tenho 2 filhas jovens, uma de 20, uma de 15. Eu queria também que elas tivessem essa experiência de viver na Europa e estudar aqui, enfim. A mais velha já estava vivendo no Canadá, mas... Eu sabia que aqui ela ia também se encontrar. Então estão todos aqui em Portugal. Estão todos aqui. Legal. A minha filha mais nova também veio há pouco tempo. Estou muito feliz por isso, mas eu queria realmente vir. Mas ainda assim, eu estava dizendo antes da gravação, eu já tinha viajado muito para a Espanha, para a Itália, para a França, e nunca tinha vindo a Portugal. Há 3 anos eu vim a primeira vez e eu me apaixonei de cara, assim, no primeiro dia, eu já entendi tudo, né? Que tinha feito, inclusive, meu sócio se mudar para cá. Já havia decidido morar aqui na região, em Cascais? Não, em Lisboa? a gente estava analisando se a gente ia abrir o restaurante em Lisboa, Cascais, mas eu achei que Cascais era um local e, novamente, você vai abrir em Cascais não tem nada, mas justamente porque, primeiro que eu discordo que Cascais não tem nada, né? Eu discordo, assim, eu sou apaixonado por Cascais
Se você ficar comigo aqui uma semana, vocês não que conhecem, mas se vier já aconteceu, inclusive amigas jornalistas relevantes de grandes jornais passaram comigo 3, 4 dias e falaram: você mudou a minha imagem sobre o Cascaia, né? Porque a gente acaba descobrindo aqueles cantinhos, aquelas pérolas, né? E eu sou um curioso por natureza, né? Então, assim, eu adoro Cascais, mas, assim, de fato, Cascais não tinha um restaurante italiano, não tinha. E, assim, Cascais é tradicional, reconhecidamente um local das grandes marisqueiras, né? Você tem grandes restaurantes clássicos de marisco portugueses, de culinária portuguesa, que são incríveis. Esses aí estão naquele ponto lá e ninguém mexe. Mas realmente eu acho que, tirando isso, não tem tanta oferta de qualidade. De fato, tem sim muita pegadinha para turista, muito tourist trap. E eu acho que eu achava que dava para posicionar nesse lugar para locais, para portugueses principalmente, também brasileiros, mas definitivamente não é meu maior público hoje. Meu maior público já é de portugueses que vivem na região ou que conhecem gastronomia e vinho e vêm de Lisboa conhecer o restaurante, porque a gente teve uma visibilidade grande nesse mundo do vinho. Então vamos lá, a gente vê assim pela ambientação, né? As cores, né? E eu me senti assim, eu fiquei realmente do lado de fora, né? Eu fiquei na esplanada, né? Que foi fantástico, cara. Eu me senti muito bem na esplanada, né? Mas o ambiente interno é muito bem decorado, muito gostoso, né? Você tem alguma foto, Beto, aí assim, da entrada do restaurante ou de alguém na esplanada, alguma coisa desse tipo assim? Eu acho que são 2 projetos bem distintos, o do Rio de Janeiro, porque Sultia significa fome em dinamarquês, né? O projeto foi inspirado num restaurante de Copenhague chamado Mandia, que é a cozinha aberta, o restaurante do Rio de Janeiro é a cozinha aberta, toalha branca na mesa como está aí. Então o projeto à época, em 2019, foi um projeto feito por 2 arquitetas grandes amigas minhas, da Mezanino, e elas tiveram essa inspiração Pode jogar um prato aí. Nos restaurantes nórdicos, né? Dinamarqueses e tudo mais. Para nessa foto aqui. Pois é. Me fala um pouco desse vinho. Esse projeto aqui do Rio de Janeiro, de Cascais, é um projeto que foi feito pelo meu sócio, Sidney Quintela, que é um dos maiores arquitetos, enfim, do Brasil, está aqui há 12 anos vivendo em Portugal, e é um gênio, e ele quis trazer um pouco mais de elegância, uma coisa mais acolhedora, né? E focado nos vinhos, como do Rio de Janeiro, mas essa garrafeira, essa adega aí inacreditável que eu tive o grande prazer de rechear de vinhos. Beleza, hein? E hoje em dia está mais gordinho ainda de vinhos, né? O vinho sempre foi uma coisa muito importante para mim. Qual tipo de vinho que você gosta, tipo assim, de dar atenção? Porque o vinho hoje tem muito química, né? Não, assim, você tem... eu acho que primeiro, se você falar de vinho, hoje em dia eu bebo muito mais vinhos brancos do que tintos, né? Isso é uma coisa que... Mas eu acho que eu procuro realmente na minha carta do Brasil e daqui de Portugal priorizar vinhos, rótulos de pequenos produtores, entendeu? Você não vai encontrar no Sult um vinho que você encontra na prateleira de um mercado, ou até mesmo de uma loja de vinhos. Pode até encontrar na loja de vinhos, mas vai ser raro. Muitos dos vinhos eu compro direto dos produtores. Hoje eu tenho uma carta aqui em Portugal focada em vinhos portugueses, franceses e italianos. Da Itália a gente está com uma importação própria de produtores amigos nossos, relações que eu cultivei ao longo dos anos. Também pequenos. Pequenos produtores, mesmo padrão, amigos, mesmo esquema. É claro, tem alguns ícones, a gente tem champanhes, né? Mas champanhes também de pequenos produtores. Eu acredito muito nesse conceito. Eu acredito muito que no comensal, no cliente sentar e provar algo que ele não conhece. Eu sei que grande parte do restaurante você vai encontrar os mesmos vinhos, mesmos rótulos, mas eu já acredito no contrário. Eu acho que a gente tem que ter uma carta versátil para mostrar coisas novas, né? Você tem alguma coisa de vinho natural? Eu tenho. Minha carta do Brasil e daqui, ela é focada nesse tipo de vinho. Quer dizer, eu acho que no final das contas existem 2 tipos de vinho. Vinho bom e vinho ruim, né? Mas eu gosto do vinho bom sempre. A questão do vinho natural, ela é uma onda que
veio engolindo os últimos anos o mercado, mas também fez com que muito produto ruim aparecesse. Então, tem muito vinho natural maravilhoso e tem muito vinho natural ruim. Não dá para ser condescendente com vinho. Eu gosto de vinho bom. E realmente, se for natural e for bom, aí é o melhor dos mundos, né? Entendi. A gente vê a fachada do restaurante. Eu fiquei nessa mesinha aí. Você ficou nessa mesa ponta aí. O vinho natural, ele é uma questão até tanto polêmica. Tem grandes vinhos no mundo que são naturais. Porque o vinho, ele tem tudo a ver com a uva. Se a uva é saudável, se a uva é cultivada sem defensivo agrícola, invariavelmente ela vai dar um grande vinho. Os melhores vinhos da Borgonha, por exemplo, são vinhos naturais. E são esses grandes medalhões, né? Uhum. Porque o cara tem um terreno tão maravilhoso, uma fruta tão maravilhosa, que o vinho vai ser maravilhoso, né? E a questão do vinho orgânico também passa por isso. O fato de você ter um vinho orgânico não significa que é um vinho saudável. Porque quando a gente fala de orgânico, a gente fala de fruta, né? De fruto. Sim. Então, é um fruto, de fato, cultivado sem defensivo agrícola. Mas o que vai ser feito com esse fruto saudável depois a gente só não tem como saber. Ele pode... Até tirar ele da árvore, ele coloca lá bem, o selo de orgânico no Brasil, né? Ou então aqui a bandeirinha verde da União Europeia, e o vinho é uma bomba de química, porque isso acontece muito, tá? Muito. Acontece muito. Então, assim, eu acho que no final das contas a gente tem que conhecer o produtor, entender como ele vinifica, como ele produz. Por isso que muitos dos vinhos que eu tenho não tem nada natural, orgânico, biodinâmico, nada disso. Ô Nelson, nós começamos a conversa falando da visão, né? Que o empreendedor tem visão. Qual é a tua visão do Sult na Europa? Na Europa, eu não sei. Primeiro em Portugal. Você falou que ia vir morar na Europa e tal, né? Tinha esse sonho, eu imagino que eu tenho sido muita Europa. sorte de ter os sócios que eu tenho. Eles têm a mesma visão que eu tenho, que é uma visão a médio e longo prazo. O Sult não é um projeto a curto prazo, e esse é o erro da grande parte dos empreendedores de restauração. Eles querem um negócio que tenha uma resposta imediata, e isso não acontece. É um trabalho de formiguinha mesmo. Independente da pandemia, que fez com que ficássemos naquele ato de 1 ano lá, mas ainda assim eu vejo que o Sult realmente explodiu pelos idos de 2022, assim, de alguma forma, quando a gente teve, enfim, gravação da CNN, teve premiação, a lista da Exame dos melhores do Brasil, né? Mas, que a gente está até hoje, mas o grande... eu sei que, mesmo sem a pandemia, a gente ia demorar uns 2 anos ali para a operação ficar mais organizada, para uma gama de clientes sustentar seu restaurante, entendeu? E aqui, da mesma forma, o que a gente está fazendo aqui estamos começando devagar, começamos primeiro só com jantar, de terça a sábado, depois abrimos almoço nos domingos também, depois almoço sábado e domingo, agora a gente vai para almoço sexta, sábado e domingo. E a galera vai começando a saber, olha, abriu para isso, vai seguindo. Vai preparando a equipe, vai treinando a equipe, vai entendendo melhor a tua operação, vai entendendo melhor os seus fornecedores, vai entendendo o que funciona melhor no menu ou não. Né? Isso tudo requer tempo. Costumo dizer que o restaurante começa a se consolidar depois de 1 ano. Eu estou surpreso com o nosso movimento hoje, com a procura, porque é uma procura pontual. Assim, o restaurante hoje é um destino. É um destino. Por grande parte dos clientes. Agora, tem sim, passantes? Tem. Mas são passantes que invariavelmente entram porque veem que é uma qualidade diferente. Sim, eles chamam atenção. Fachada, à noite. À noite ele chama muita atenção. O restaurante não é um restaurante barato, eu tenho consciência disso. No Rio de Janeiro, a gente ganhou um prêmio de custo-benefício do Globo, do Guia Gastronomia, e esse ano a gente entrou no Michelin Bibi Gourmand, que foi uma coisa realmente inesperada, porque eu não tenho a menor ideia de como eu consegui isso. Mas é super relevante no mundo, né? Aqui em Portugal, eu fui à comporta no restaurante do amigo meu grande. Você conseguiu porque você mereceu, pô. Eu fui mostrando o chefe falar comigo, veio dar os parabéns pelo Michelin. Aqui na Europa é muito importante isso. No Brasil também está retomando, mas o Bibi Gourmand é o quê? Um restaurante que faz uma comida de nível muito alto, nível 1 estrela Michelin, com um preço, às vezes, a metade do valor que você pagaria numa estrela Michelin. Então,
definitivamente Bibi Gumã não é sobre restaurante barato, é sobre restaurante que entrega uma qualidade relacionada ao preço, né? Então aqui em Cascais eu de acho novo é o que custo-benefício. o Para quem quer um padrão de Sim. excelência com bom custo-benefício. Aqui em Cascais a gente está posicionado, acredito, num nicho mais alto, sim. Eu tenho consciência de que não é um restaurante barato, mas também não está nada diferente dos outros restaurantes do mesmo padrão, do mesmo nível de Lisboa, até mesmo de Cascais. E a gente quer oferecer essa mesma impressão que a gente conseguiu no Rio de Janeiro, que é da pessoa sentar, comer aquilo e pensar, pô, isso aqui vale o que eu estou pagando. Né? Perfeito. E às vezes até mais. Eu já ouvi coisas assim, até emocionantes, de pessoas dizendo que foi o melhor jantar da vida dela, pessoas dizendo, os estrangeiros, que acontece muito isso, com ingleses, suecos, dinamarqueses, eles americanos, eles comem, foi a minha melhor refeição em Portugal. Lamento um pouco porque é culinária italiana, mas de fato, por outro lado, é gratificante a gente ouvir isso. De pessoas que conhecem isso e falam dos vinhos, entendeu? Então, acho que gente, eu fui lá, eu vou te falar uma coisa, olha. Não é brincadeira não, vai lá e depois põe aqui pra gente escrito aqui o que vocês acharam. Pra gente é muito importante, muito legal, porque é um convidado que eu acho assim, de expressão que a gente está tendo aqui, sabe? E foi um amigo que na verdade eu ganhei, uma coisa assim muito legal. Você se sente assim mesmo em casa, sabe? É muito gostoso ir lá e vale a pena. Posiciona o teu restaurante mesmo assim, onde que ele fica realmente? Porque eu tinha uma pergunta para te fazer depois. Fica bem próximo ali à Baía de Cascais, quando você está ali, se você ficar de frente à praia, atrás de você à direita vai ter o Hotel Bahia, que é um ícone na cidade. Do lado esquerdo você vai ver a Lota de Peixes, tem um restaurante do Vitor Sobral, que é a Lota da esquina. Aí você vai ver uma fileira de 4, 5 restaurantes. Começa pelo Beira-Mar, depois, salvo engano, é a Marisqueira. Tem o Pescador, que os Beira-Mar e Pescador são super tradicionais. E logo em seguida tem o Sult. Então a gente está ali numa fileira. Inclusive eu participei de um programa da TV aberta da RTP, com o Vitor Sobral e com o Paulo do Beira-Mar, falando sobre os restaurantes Michelin em Cascais em 74. Como o Michelin voltou a Portugal esse ano, também ao Brasil, a RTP fez uma série de programas relacionados a Michelin e foi curioso porque naquela mesma rua onde eu estou, tinha um restaurante Estrela Michelin, que não existe mais, né? Hoje em dia o espaço deles são 2 restaurantes. Mas a gente está ali, o Beira-Mar estava na lista, foi curioso ver os restaurantes, que alguns não existem, outros ainda existem, que estavam na lista em 74, né? Então aquela rua tem história na gastronomia. Então eu fico muito feliz, graças a Deus eu sou amigo de todos, assim. Eu sou feliz por isso, são parceiros mesmo. Legal. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, eu vi agora, mudando um pouquinho assim, né? Eu notei que você, de um tempo para cá, começou a viajar para o Porto. Eu tive contigo lá, você falou do negócio que estava no... tão longe, tão perto, não é isso? Tão longe, tão perto, vinho, não sei o que lá. Pô, esse cara tá inventando, entendeu? Já tá inventando. Agora, sabe, eu só me lembro disso. Agora, aí eu vi agora, eu tava no Porto, eu falei, ele deve estar nesse negócio de tão longe, tão perto, lá no Porto, né? Eu não sei se é até certo, mas me conta isso aí. Isso é uma pegadinha que fizeram para mim, um grande amigo, Ariel. Ele tem um projeto em São Paulo, que é o Tão Longe, Tão Perto, que ele criou com a Gabriela Monteleone, que talvez seja, enfim, uma das maiores, se não for a maior sommelier do Brasil, que hoje é minha sócia. Eles criaram na pandemia um projeto... Tua sócia é onde? No Sul? No bar que nós estamos abrindo no Rio de Janeiro. Tá abrindo um bar. Mas ela criou esse bar, ele criou esse projeto com a Ariel, eles criaram, onde na pandemia você levava vinho direto do produtor do Rio Grande do Sul para casa das pessoas. Tá. Acabou a pandemia, eles quiseram ainda fomentar essa ideia e montaram um bar na Barra Funda, que é um bairro improvável, digamos assim, não está fora do eixo, né, da modinha em São Paulo, mas tem muita coisa boa ali, Pompeia, Barra Funda. Montaram um bar de vinhos desses pequenos produtores, só que a diferença é que os produtores invasam barris de vinhos e você tem um equipamento no bar de torneira que trabalha com ar comprimido. Então você pega o vinho no barril e serve para as pessoas a taça, a copo, né, como aqui. Numa biquinha na mesa? Não. Não? É um bar, lá tem 6 bicos.
6 vinhos diferentes. Ah, E é muito curioso esse projeto, porque é uma coisa muito inovadora. Você vê isso só em Nova York, talvez em Berlim e Londres, mas bem raro. Em Portugal, por exemplo, não tem. E não tinha, né? Mas aí o Ariel queria abrir no Rio de Janeiro, apareceu um ponto do lado do restaurante. Eu pensei em fazer um negócio, eu falei, cara, eu sou muito maluco, eu não vou abrir mais um negócio que tá morando aqui. Aí eu peguei o ponto, que era um preço tão baixo que eu fiquei impressionado, peguei o ponto sem saber o que ia fazer. E aí eu falei, Ariel, peguei o ponto, faz seu bar lá. Aí ele, bom, você não vai não vou entrar, Ariel, eu tô aqui em Portugal, não dá, muita coisa, não dá. Aí ele apareceu em Lisboa umas semanas depois, porque ele já estava abrindo no Porto o bar. Então Olha ele só. veio a Lisboa. Ah, é? Ele me chamou para abrir no Porto, mas eu falei a mesma coisa, você é maluco, você mora em São Paulo, vai abrir no Porto? Eu achei que era uma loucura, né? Mas não, ele estava abrindo no Porto, aí ele esteve em Lisboa, ele me convenceu a mim e ao meu sócio. Aí lá. Ele falou, cara, não faz Aí lá sentido nada, sem eu- você, Aí- não faz sentido sem você, do lado do teu restaurante do Rio de Janeiro. Falei, pô, tá bom, Ariel, vamos embora. Então eu entrei de sócio no Rio de Janeiro. Só que ele malandramente também Rio de Janeiro, inaugurou Porto, no né? Porto, É. inaugurou no Porto, aí eu fui na pré-inauguração, e eu me senti, já era parte do projeto naquela Sim, altura, né? sim. E hoje em dia também eu participo do projeto no Porto. Essa semana a gente até fez lá a revista de vinhos esteve lá, fez uma reportagem, fez uma gravação. Já inaugurou. Inaugurou tem um pouco menos de um mês e é olha lindo. só, então fez de frente mesmo. pro Rio, é em Gaia, é em Vila Nova de Gaia. É em né? Gaia. Vila Nova de Gaia. Pra quem não conhece o Porto, É de Gaia, a na mesma Ribeira. coisa. Na Ribeira, Na ali- ponte, ali na perto ponte do- Dom Pedro I ali, aquela Tá. ponte de ferro. Sei. Você atravessa a ponte do Porto para Gaia, sobe 7 minutos, chega no bar, é uma vista linda. Olha. E aí realmente eu tenho ido, mas eu tenho ido também muito ao Porto porque de alguma forma eu criei um network no mundo do vinho. E quando eu digo que o vinho me trouxe até aqui também, foi o que me deu aquela motivação final. Tem uma grande organização aqui, que é a Revista de Vinhos / Essência do Vinho, que eles organizam o maior evento de vinho de Portugal. E o diretor é o Nuno Pires. E ele foi no meu restaurante do Rio de Janeiro há 3 anos, pela Revista Gula, porque eles compraram a Revista Gula. Para quem não lembra, a Revista Gula é uma revista super tradicional na gastronomia do vinho do Brasil, que foi extinta na pandemia. A revista de vinhos comprou a marca Gula e relançou a revista Gula. O Alexandre Laras, um grande jornalista, é o editor. E o Alexandre levou o Nuno Pires e o Ricardo Garrido, que é um grande fotógrafo, para conhecer o SUT. E saímos na edição da Gula daquele mês, o Rio de Janeiro que renasce e tal. E ficamos amigos e naquele momento a gente ficou de 2 da tarde até 6 da tarde bebendo 6 garrafas de vinho. E eu perguntei para o Nuno e para o Ricardo, se eu abrisse em Portugal, o que vocês acham? Eles falaram, os dois foram unânimes, se você abrir isso, tenho certeza que vai ser sucesso, porque não tem parecido, o que você faz aqui não tem parecido. A forma E o como que você tem de pensa o vinho, fornecedor aqui de qualidade, não que é é? uma loucura, né? Os frutos do mar, principalmente os mariscos, são inigualáveis. Inigualáveis. Mas isso é unanimidade do mundo todo, né? Sim. Portugal é conhecido Sim. pela qualidade dos mariscos, dos peixes, né? Isso realmente é uma facilidade que a gente tem, sim. Legal. Embora no Brasil também tenha coisa boa, mas Legal. aqui... Então, esse bar do Porto está acontecendo no Rio de Janeiro. A gente inaugura em agosto. Eu devo ir para lá dia 14 para inaugurar. E quem sabe em Lisboa aí. E qual o nome? Casa Tão Longe, Tão Perto. Casa Tão Tão longe longe, e tão tão perto. perto de você. Tão Longe, Tão Perto, Barra Funda, São Paulo, né? Tão Longe, Tão Perto, Porto. E agora Tão Longe, Tão Perto, Rio. legal. Ou Botafogo. A gente está pensando porque os gajos são meio malucos, vão acabar abrindo mais algum no Rio. Mas assim, é um projeto visceral mesmo, um projeto que no Rio de Janeiro, no Brasil, a gente trabalha com produtores brasileiros, mas tem muita conexão com os produtores aqui em Portugal. Os vinhos estão incríveis no Porto. A gente trabalha só com produtores premiados, por sorte, são nossos amigos, que é a Textura do Dão, Pormenor do Porto, a parte aqui de Lisboa, que é uma molecada que faz um trabalho lindo, Quinta do Javali, do Porto, Olha, do Douro. Eu moro atrás de uma vinha, Aham. ou na frente de uma vinha, não sei, não, atrás de uma vinha, da vinha de Carcavelos. Sim. Que vinho maravilhoso. Carcavelos é um ícone aqui na região, Que que eu vinho tenho na minha maravilhoso. carta. Já experimentou? É um vinho fortificado, É. pode ser considerado um vinho de sobremesa ou um aperitivo. Isso. Ah, é? Assim, no mesmo, talvez ali, padrão de vinho
do vinho da Madeira, do vinho de Setúbal, né? O Moscatel de Setúbal, do vinho do Porto, sim. E o Carcavelos está ali enquadrado. Doce. Menos doce. Eu conheci Carcavelos a primeira vez no Porto, nunca tinha visto aqui em Cascais. Também é interrompida a fermentação? Não. É só... Esses vinhos fortificados, adicionam um aguardente no vinho. Ah, tá. É um processo parecido com o vinho do Porto. Pois é. Começa como um vinho. Para interromper Começa como um vinho. Isso é mais o Jerez. O vinho do Porto ele é um vinho convencional, onde é adicionado o aguardente e aí passa para um segundo processo. Ele se transforma numa outra bebida e tem envelhecimento, tem uma infinidade. O vinho da Madeira é um processo parecido, mas diferente. Carcavelos está ali mais ou menos na linha do Moscatel de Setúbal, do Moscatel do Douro, que eu até provei agora no Douro. E o Carcavelos é uma bebida incrível, cara. Que pouca gente aqui da região conhece, né? Tem um Viloeiras, que deve ser de onde você Gente, desculpa, mas nós estamos no... eu sempre falo isso, e o Marco em cima de mim, nós estamos assim... É verdade. Tá com sede. Não, nós estamos no, tipo assim, no laço aqui do nosso padrão aqui de horário de podcast e, sinceramente, não é por estar terminando agora não, porque é uma conversa de bar, cara, não é brincadeira não. Isso aqui, se a gente abre um vinho aqui e tal, a gente tá aqui meia-noite, tá batendo papo e não para, né? Então, a gente quer agradecer muito, Nelson, você ter aceito, né? Tá aqui com a gente, é uma honra pra gente, tá? E eu gostaria que você voltasse aqui, sabe, algumas vezes, né? Sim. Mostrando, assim, as evoluções, né? O que a gente consegue, o que a gente tem, e nós vamos conversar bastante sobre isso. E a gente sempre pede algo, né, para o nosso entrevistado. O que é, Marcos? Sempre deixar uma frase para os outros empreendedores ou potenciais empreendedores que estão nos assistindo. Uma frase que você acha legal. Que mensagem você deixaria para um empreendedor que está nos assistindo? E não é uma despedida, não. Até logo. Sem querer usar um clichê, mas eu acho que a minha história é mais ou menos aquilo. Nunca deixe de acreditar nos seus sonhos e procure sempre se preparar. Se preparar, estudar as variáveis, se planejar e minimizar o erro, né? E outra coisa, procure sempre se cercar dos melhores profissionais. Nós não dominamos tudo. Então você tem que ter um grande projeto, enfim, de arquitetura para qualquer tipo de projeto, não só de restaurante. Você sempre tem que ter alguém de marketing para trabalhar contigo, não precisa ser do teu grupo, mas trabalhe em parceria com alguém, porque isso faz a diferença. E principalmente o controle financeiro, por mais que eu seja formado em administração, mas santo de casa não faz milagre, né? Então, eu sempre procuro te cercar de elementos que vão te dar segurança. Eu estou aqui em Portugal, fora do Rio de Janeiro há mais de um ano. Meu restaurante está muito bem, graças às pessoas que estão lá. Mas o grande talento meu foi detectar essas pessoas e colocar lá. Então, acredite nos seus sonhos, que eles são possíveis de serem realizados. Perfeito. Tá bom? Tá bom, legal. Maravilha. Te agradecer muito. E, Beto, eu não sei se você tem aqui para fechar aqui com a gente uma imagem de um prato do Sútil, né? E aí vamos ver se o chefe aprova o prato, né? E a gente deixa aqui fechando o nosso podcast. Todos os pratos são aprovados já de antemão. Você não vê o que quer. Pode escolher e colocar ali, pronto. Já sei que é bom. Uma frégola. A frégola é uma pasta da Sardenha, típica da Sardenha de sêmola. Ela lembra umas bolinhas, enfim, de pão, miolinho de pão, assim. Parece um quadro de arte, né, cara? Com polvo e tutano. É uma coisa... Tutano? E tem uma redução de polvo ali também, que essa... Tem outro, Beto? Tá me dando fome. Não é isso, não. A sobremesa. A sobremesa. Essa é a lasanha do Sútil, que é o prato... lasanha, cara. É o prato mais disparado, mais conhecido do restaurante do Brasil. Cara, várias pessoas já me falaram desse prato. Eu falei assim, cara, eu vou comer um cordeiro. Não, come a lasanha. A lasanha é meio que famosa lá no Brasil, no Rio de Janeiro principalmente. Eu já fiz até em evento do Rio Gastronomia, evento da Embaixada Italiana. Chega, cara, chega, Beto, para. Para, Beto. Olha, ela, né? Olha, gente. Essa é a lasanha. Que beleza, hein, cara? Temos que ir lá para comer essa lasanha, hein? Estarei lá esse final de semana. Dá para dividir, que vocês são... Ainda tem vaga lá esse final de semana, Nelson? Tem. Então vou fazer a minha reserva.
Não deixe de Pá, vamos ver conhecer. vamos lá então. Vamos ver se a gente combina lá com a família e vamos até lá então. Que maravilha. É isso. Nelson, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Até a Foi um próxima aí. prazer. Valeu. Valeu.